Sejam muito bem-vindos ao CONAJUS, primeiro Congresso Nacional Jurídico Online. O nosso tema é Stalking, os bisbilhoteiros virtuais. Eu sou José Navas, delegado de Polícia Federal. Atuei por muitos anos na iniciativa privada, justamente combatendo delinquentes virtuais, quebra de privacidade, guarda de informações sigilosas, sistemas de alta capacidade e disponibilidade, e em meio a diversos tipos de delitos com o qual lidava, eu, vez ou outra, acabava por me deparar com os stalkers, ou seja, com aquelas pessoas que elas não queriam furtar dados online, roubar dados online, destruir dados, elas não queriam hackear sistemas. Elas simplesmente queriam observar o comportamento de outros, começar então a participar da vida dessas pessoas e aí, de posse da informação, simplesmente persegui-las ou obter alguma vantagem, alguma chantagem, dinheiro, enfim, qualquer modalidade de vantagem ilícita. Por muitos anos, essas práticas foram reiteradas na internet, utilizando os meios informáticos conhecidos. O que não se tinha era uma nomenclatura para isso. A internet é relativamente nova. A internet ela começou comercialmente no Brasil em 1994 e 95. Em 1996, ela tomou forma, ela tomou corpo efetivamente como internet comercial. Eu participei do projeto piloto da internet comercial desde 1996. Fui um dos primeiros usuários de internet do Brasil. Montei provedor de internet à época, participei ativamente de grupos que formaram a internet no Brasil, ainda participo de muitos grupos desse, como observador, como ajudante, absolutamente um entusiasta da matéria. E depois comecei a prestar consultoria na área, enquanto ainda na iniciativa privada. Consultoria técnica na área de segurança. Especializei-me em segurança da informação, para que entenda um pouquinho de onde veio o stalking, de onde chega o stalker e por que é tão importante. Em segurança da informação, eu comecei a lidar com diversos tipos de delitos. Eu era contratado para blindar sistemas, contra ataque de hackers, proteger a privacidade de informações. E ali que eu percebi que certas informações, certos tipos de informação, simplesmente eram buscados para fins de perseguir as pessoas, os membros da empresa, os funcionários ou usuários do sistema computacional. Isso me despertou a atenção logo cedo, lá pelos idos de 1998, quando nem se falava ainda ativamente em stalking. Era uma ameaça, uma encheção de saco online das pessoas, mas geralmente eram crimes associados, eram delitos associados a outros. Era perseguir para alguma coisa, buscar informação para alguma coisa. O simples ato de perseguir não era entendido como crime. Como verão daqui a pouco, ainda não é no Brasil. Em breve, talvez. Ok, então voltemos. Vindo da década de 90, começo do ano 2000, a internet foi se massificando, as relações interpessoais passaram a ser feitas cada vez mais online e o stalking tomou forma. Mas afinal, o que é stalking? Você está falando sobre stalking, stalkers, stalking? O que é isso? Por definição, stalking é o ato de perseguir alguém de forma continuada e reiterada, ameaçando sua integridade física e psicológica, com restrição à sua liberdade de locomoção ou invasão à sua liberdade ou privacidade de outra pessoa ou de outras pessoas. Ou seja, é quando você fica cercando a pessoa, você fica observando, enchendo o saco dela, você fica acompanhando essa pessoa. E tá, mas pra quê?
Essa é a particularidade do stalking. Para nada, o crime, modernamente falando, se consumaria pelo simples ato de você perseguir a pessoa. Não para ameaçá-la, não para chantageá-la. O simples ato de persegui-la já é o suficiente para caracterizar. No Brasil? Calma, chegaremos lá já já. Muito bem, e esse stalking? Ele tem que ser real, cibernético, ele pode ser real, mas trataremos especificamente do stalking cibernético, do cyberstalking, porque ele é muito mais poderoso. Nós temos nossa existência online atualmente. As pessoas existem online, têm suas personalidades, as suas vidas, colocam suas informações online e ficam vulneráveis a serem stalkeadas, a serem observadas. Mas afinal, o stalker ele quer me observar na internet para conseguir informação, é só para me encher o saco, é aquele que ele me conhece, ele gosta de mim. Por que o stalker me stalkeia? Por que a pessoa fica me perseguindo? Ela fica curtindo minhas fotos. Eu não sei quem é. Ela curte meus check-ins. Eu faço check-in, ela vai lá e curte. Eu não sei quem é. Aí eu vou no aniversário. Posto uma foto. E aí de repente rola um comentário assim na foto. De uma pessoa que eu mal conheço às vezes, mas que é lá meu amigo social, meu amigo virtual. Assim, tem gente que vai no aniversário e nem convida. Aí isso enche o saco. Aí passa mais um tempo, aí a pessoa começa a postar no post, no site dela, na timeline dela. Tem gente que vai em tal lugar e nem fala. Poxa, começa a me cercar. Aí começa a aparecer comentários de que eu fui visto. Tá, isso é stalking? Ou não é stalking? Pode ser considerado stalking. Se isso te prejudicar, se isso te deixar de alguma forma sem fôlego, se isso te cercar, o stalking é configurado mais pelo seu sentimento em relação ao ato da pessoa em ficar te observando, cercando, perseguindo, cutucando, mexendo, de você pedindo, para, não quero, bloqueia a pessoa, valeu, não quero ser seu amigo, e a pessoa insistindo e faz foto, e publica foto, e está com você, e quer estar com você, é mais do que você sente disso, do que necessariamente pelo ato em si. Mas, e aí? Tem tipo stalker? Tem vários tipos de stalkers, de pessoas que praticam isso? Ou só tem um tipo? É aquele que persegue? Não, tem tipo sim, tem tipo. Por exemplo, nós temos um tipo muito comum de stalker, se pudermos assim categorizá-los, que é o stalker rejeitado. É aquele que persegue a vítima, te persegue, para eventualmente reverter, corrigir ou vingar uma rejeição. Exemplo, divórcio, separação, ex-namorado, ex-namorada. Então a pessoa fica te perseguindo, dá uma chance, fala comigo, eu gosto tanto que você vai em tal lugar comigo, nossa, você foi naquele lugar que a gente ia sempre. Essa pessoa fica te enchendo o saco, te perseguindo, te cercando virtualmente ou na vida real, para conseguir de você uma reversão. Então é o stalker rejeitado. Primeira modalidade de stalker. Tem mais? Tem mais. Tem o stalker ressentido. É aquele stalker que ele te persegue para se vingar de você. É aquele que se sente injustiçado. Então, ele quer se vingar porque você prejudicou a pessoa de alguma forma, ou ele se sentiu prejudicado por você. Então, ele te stalkeia, ela te stalkeia, para te assustar, para te deixar realmente constrangido ou constrangida, para te encher o saco. Ou seja, é meramente uma vingança esse stalking. Então, é o stalker ressentido. Stalker rejeitado, stalker ressentido. Muito bem. Aí nós temos mais tipos de stalkers. Sim, nós temos, por exemplo, o stalker candidato à intimidade. É aquele que não é íntimo, mas ele pretende ser seu íntimo.
Então ele te persegue, fecha, curte, te cerca, quer ser seu amigo de qualquer forma, para que ele possa virar seu chegado, sua chegada, ou até mesmo namorado. Eles acreditam, em geral, que a vítima, né, você ou eu, enfim, qualquer um de nós, que é perseguido, é a alma gêmea. Então a pessoa põe na cabeça e fala, nossa, você é minha alma gêmea, nós fomos feitos um para o outro, a gente sempre teve que ficar junto, então, poxa, eu vou te perseguir, eu vou curtir suas coisas, eu vou onde você vai, eu vou me marcar nas suas fotos, porque a gente foi feito um para o outro. Então esse é o stalker candidato à intimidade. Ele quer ser muito chegado seu, ou até mesmo ter um relacionamento com você. Então, esse stalker, ele acaba por te cercar para ver se você dá bola para ele ou para ela. Nós temos ainda modalidade bem interessante de stalker, que é o stalker chamado de stalker incompetente. O nome é um pouco esquisito, mas é um nome doutrinário. O stalker incompetente é aquele pobre em habilidade social. É aquele pobre na habilidade do cortejo. Ou seja, é muito tímido, fechado, é um desastre. Mas tem uma fixação por você. Então, às vezes, até ele tem, ou ela tem, uma relação já profissional, está no mesmo ambiente, mas não consegue chegar. Pelo meio convencional, não consegue se relacionar com você. Então, o stalker incompetente é aquele, então, que ele chega até você, ele começa a te cercar, curtir muito suas fotos, participar, mandar e-mail e convites, e você não quer, obrigado, valeu, chama para conversar toda hora aciona você para conversar, porque ele quer simplesmente, ou ela quer simplesmente estabelecer uma comunicação, mas não tem competência para fazer isso no mundo real. Geralmente são vítimas de relacionamento, namoro, passado, casamento, e terminaram de forma um pouco trágica, ou enfim, e acabam buscando você, buscando a vítima, mas não tem coragem de chegar, então acaba stalkeando. Temos os stalkers, esses são perigosos. Não que os outros não sejam, mas esses são extremamente perigosos. São os stalkers predatórios. Aqueles que espionam você, te perseguem, observam seus check-ins, curtidas, onde você vai, suas fotos, com quem você vai, onde você almoça, onde você janta, qual é o seu carro, que tipo de show você curte, qual é o cinema que você vai, para planejar um ataque a você, geralmente sexual. Esse é extremamente perigoso, é um criminoso, às vezes sexual, que planeja o ataque, então ele vai com muita efetividade ao ataque, porque ele acaba ou ela acaba conseguindo planejar de forma muito, muito cirúrgica em função de que tem informações privilegiadas sobre você. Bom, a última modalidade de stalker que se tem notícia, que se pode classificar, é o stalker vingador ou stalker terrorista. E eu não estou falando do terrorismo convencional, aquele que explode bomba, derruba prédio, esse tipo de coisa assim. Às vezes é aquele que é o que se vinga observa você, obtém fotos íntimas ou em situações constrangedoras e depois publica, divulga, faz o famoso porn revenge, a vingança pornográfica, pega fotos nudes sua ou em posições ou em situações um pouco constrangedoras e acaba se vingando de você utilizando esse arcabouço de informações que conhece de você. Esse é o stalker vingador ou o assediador terrorista, como alguns chamam doutrinariamente. Mas afinal de contas, stalker é crime? Bom, depende. No Brasil é crime? Calma, vamos chegar lá. Vamos entender primeiro no mundo como é que o stalker é tratado, já que no mundo ele foi tratado antes que o Brasil, como quase tudo acontece. Precisamos reverter isso. Por isso estamos no Conajus. Precisamos tratar de ideias e soluções. Vamos lá. Vamos em frente então. Bom, na Austrália, basicamente,
ele é tratado desde 1990, começo dos anos 90. Já o primeiro caso de criminalização pela simples prática da perseguição do stalking foi já em 94, no estado de Queensland. Nós tivemos também o caso do Canadá. O Canadá, na seção 264 do Código Criminal canadense, ele previne o crime de stalking, não com esse nome, mas já está previsto, melhor dizendo, e cria técnicas de prevenção também, tem uns itens afeitos a comportamento do stalker, etc. E ele acaba citando depois, ao longo da exposição de motivos, dos artigos, a palavra stalking, já é utilizada de forma doutrinária o stalking. Canadá. Nós temos na França, também no Código Penal francês, a previsão desde 2002, o simples crime de stalking, o simples ato de stalking é criminalizado. Nós temos na Índia. A Índia é um país conhecido pela diversidade cultural. Infelizmente, às vezes, ela cai na mídia em função de questões de crimes sexuais bárbaros que acontecem em alguns estados, em alguns locais. Existem questões culturais envolvidas que precisam ser superadas e evoluídas. Os hindus e os indianos, né, na verdade, que é o patronímico, eles acabam fazendo um belo trabalho, mas, enfim, tem que juntar muita gente de cultura diferente e estão conseguindo fazer um belo trabalho nesse sentido. E em 2013, tanto que em 2013, o parlamento indiano fez emendas ao Código Penal indiano e já introduziu o crime de stalking. Já foi introduzido, então, pelo parlamento indiano o crime. Estados Unidos, desde o famoso caso da Rebecca Schaeffer. Ela foi uma atriz muito jovem à época, que em 89 ela foi perseguida e stalkeada por uma pessoa obsessiva por ela e foi morta por essa pessoa. Foi aquele stalker que persegue, que analisa, que estuda a vítima para matá-la, porque quer se vingar ou porque tem obsessão, enfim. E foi o que gerou nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, para começar. Hoje quase todos os estados têm tipos criminais específicos, porque lá nos Estados Unidos, como se sabe, existem legislações penais por estado. Os estados legislam de forma quase que independente, apenas seguindo diretrizes do governo federal. Eles podem legislar e eles legislaram sobre o stalking, cada qual da sua forma, com a sua dosimetria. Mas já é baseado em caso bem antigo, como dito, de 1989. Reino Unido. No Reino Unido nós temos previsto não só na legislação, como também existe um site, é um serviço no Reino Unido chamado Stalking Helpline. Até tem um site, stalkinghelpline.org, que é um site que atende vítimas de stalking, pessoas que são stalkeadas. Tem uma hotline, uma linha de descagem gratuita, que também atende vítimas de stalking. Recebe denúncias e existem unidades especiais da polícia e que são treinadas para combater stalkers, identificá-los e coibir a prática de stalking. Na Suíça, a particularidade que o stalking não é classificado como crime, não é uma ofensa criminal, como eles dizem. No entanto, a prática de stalking pode ser processada dentro do procedimento, dentro da jurisdição civil. Olha que interessante. Então existem previsões civis dentro do Código Civil, o análogo suíço, que prevê medidas, inclusive, de afastamento do stalker da área de ação da vítima. Enfim,
medidas que protegem a vítima. E no Brasil? Como funciona no Brasil o stalking? Afinal de contas, é crime ou não é? Bom, inicialmente, o stalking no Brasil ele foi subordinado penalmente ao tipo penal previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Ou seja, não o legislador, porque já estava pronta a lei, o jurista observou o caso fático e falou, poxa, como eu enquadro isso? Não tem no Brasil ainda o crime de stalking, o simples ato de perseguir de forma insidiosa a outra pessoa. Embora alguns dizem que ele caberia dentro do crime de ameaça. Chegaremos lá já. Mas no primeiro momento ele disse o seguinte, bom, então é o artigo 65 da Lei de Contravenção Penal. Quer ver como é que dá certo? Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade. Stalking. Por assinte ou por motivo reprovável. Prisão simples, prevista de 15 dias a 2 meses, ou uma multa. E acabou-se por aí a história, se for contravenção penal, menor potencial ofensivo. Nos Estados Unidos, na Europa, o crime é penado com penas superiores a 1 ano, 2 anos, até mais. Então ficaria um pouco leve. Tudo bem. Para não deixar de forma tão leve, porque o stalking começou a se tornar uma praga no Brasil e no mundo todo, e como se viu, com consequências devastadoras, começaram a tentar enquadrar de forma doutrinária o stalking no artigo 147 do Código Penal. Não mais de contravenções penais, agora do Código Penal. Que é o crime de ameaça, na forma da perseguição obsessiva ou insidiosa, já que o stalking é perseguição obsessiva ou insidiosa. Então ficaria assim, parágrafo 1º do artigo 147. Perseguir alguém de forma reiterada ou continuada, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade e privacidade. Opa, stalking é exatamente a definição. Ou seja, o stalking não é um crime autônomo. Ele foi colocado como um subtipo de ameaça. E isso vem atrapalhando um pouco o processamento dessas demandas na cabeça dos juristas. Veja bem, vamos pensar juridicamente. Se o crime é ameaça, de forma técnica, eu tenho que ter o resultado ameaça, que é a pessoa se sentir ameaçada. Esse é o núcleo do tipo ameaçar. Ameaçar, o verbo é ameaçar. Se eu crio um parágrafo 1º e mudo para perseguir alguém, há uma crítica nesse sentido, dizendo que o parágrafo 1º é perseguir alguém que tem que se sentir ameaçada ou ameaçado, porque está dentro da ameaça. Porque se o legislador quisesse criar um tipo específico que apenas é perseguir alguém, sem falar que está ou não ameaçando a pessoa sentindo-se ameaçada, ele criaria um artigo à parte e não colocaria como parágrafo 1º do artigo de ameaça. Então, numa análise técnica da localização do artigo, eu tenho um stalking somente se a pessoa se sentir ameaçada. Assim alguns entendem. Dá para forçar para os dois lados. Mas não ficou claro. Poxa, por que o legislador já não colocou, então, de forma técnica e clara, um item autônomo dizendo que simplesmente perseguir é o crime, e não dentro do capítulo da ameaça? Não se preocupem que daqui a pouco eu falo do novo Código de Processo Penal, aliás, novo Código Penal, desculpem, que está em gestação já há algum tempo e talvez a gente tenha a solução ali. Mas vamos continuar. Existem no atual ordenamento outros tipos penais que poderiam também ser considerados como stalking. Por exemplo, nós temos algumas possibilidades aí na Lei de Contravenções Penais. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios. Artigo 42. Nós temos o artigo 61.
importunar alguém em lugar público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. É uma forma de stalking? Artigo 21. Praticar vias de fato contra alguém. É uma forma de stalking? Bom, o fato é que de todos esses, o artigo 147, parágrafo 1º, naquela modalidade perseguir, é a definição de stalking, só precisaria estar de forma mais tecnicamente separada, descolada, como um tipo penal autônomo, já que a pena é uma pena alta, inclusive muito mais alta do que a definição pura e simples de stalking de muitos outros países, como dito, que tem penas de 1 a 2 anos em média. Essa pena é de 2 a 6 anos. Ou seja, o nosso stalking é mais apenado com maior pena, é mais criminalizado, mais intensamente criminalizado do que o stalking dos outros. Tá? Inclusive, o projeto do novo Código Penal prevê o crime de perseguição obsessiva, que é o stalking. Ele destaca basicamente o parágrafo 1º do artigo 147, cria um artigo autônomo, aí sim, para evitar aquela celeuma toda de que tem que ter ou não a ameaça, então não tem, é só perseguir. O crime já se consuma com a perseguição e pronto, acabou, não tem o que discutir. E com a pena sugerida também, um projeto seria de 2 a 6 anos, mas tem uma modificaçãozinha, um substitutivo, que a pena poderia chegar até 7 anos também. Atenção, o novo Código Penal, também utilizando a mesma fórmula do Código Penal atual, no artigo 147, ele trata de perseguição obsessiva e existe um elemento aí que tem que ficar muito claro para configurar o stalking. Escrito ou não, previsto ou não na lei, doutrinariamente é pacífico que stalking é perseguição obsessiva reiterada. Não há como se configurar o stalking uma única vez. A pessoa foi uma vez e cutucou, curtiu tua foto, comentou, etc. E nunca mais apareceu. Você fala, estão me stalkeando. Quantas vezes? Uma vez. Foi lá e mexeu na minha foto, olhou, me perseguiu uma vez. Então é um stalker. Tá? Então a reiteração é um elemento normativo do tipo que não tem como ser retirado aí de forma alguma, escrito ou não, no mundo todo, escrito no tipo penal ou não, a reiteração é de forma reiterada. Tá? A gente precisa ter isso em mente em termos de mundo, que tem que ser de forma reiterada, caso contrário, nós não temos como falar em stalking. E aí, tudo bem, temos a repressão. E a prevenção? É possível uma medida ali no curso da investigação do processo contra o stalker? E em outros países existem medidas amplas, medidas de constrição. Então a pessoa é proibida judicialmente de stalkear. É proibido ficar curtindo foto, é proibido ser amigo no Facebook, no Twitter, no Instagram, é proibido curtir fotos no Pinterest, enfim. A pessoa se consegue, pelo simples crime de stalking, pela simples perseguição, é possível fazer com que a pessoa tenha essa possibilidade fechada, limitada. No Brasil, as possibilidades ainda são extremamente isoladas, embora eficazes, mas ainda circunscritas a tipos como, por exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei 11.340. Existem medidas dentro da Lei Maria da Penha que são específicas de constrição para stalkers da vida real até mesmo. Então o juiz consegue aplicar essas medidas de imediato, separar, isolar agressor de agredida em geral, né, essa configuração, e suspender, afastar do lar, proibir determinadas condutas, artigo 22, inciso 3º da lei, dentre as quais se prevê contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio. Ou seja, então em tese, o Poder Judiciário, em tese não na prática, mas em tese é isso que acontece no mundo todo, mas de forma mais ampla, na prática o Poder Judiciário pode proibir
o agressor de stalkear a vítima, preventivamente, previsto já no ordenamento jurídico nosso. Precisaremos ampliar isso, né? Essa medida protetiva ela ainda é muito circunscrita à questão da Lei Maria da Penha e incidentalmente alguns outros dispositivos. Nós precisaremos ter um artigo do stalking especificamente falando e ampliar de forma irrestrita para todos os casos de stalking. Configurou stalking, a medida protetiva deveria ser aplicada ao caso concreto. Há muito o que se fazer em termos de stalking no Brasil ainda. A construção doutrinária ainda é incipiente e está ali caminhando ao lado de outros tipos penais novos, como bullying, etc. Nós ainda precisamos organizar mais Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia, Defensorias Públicas, aparelhá-los de forma doutrinária a lidar com o stalking assim que ele ingressar no Código Penal como crime autônomo. Muito debate e discussão. Advogados, então, nem se fala. A OAB vai ter que atuar de forma muito intensa e todos vão ter que construir doutrina em cima da prática de stalking. Os advogados, os operadores do direito vão ter muito trabalho para caracterizar ou descaracterizar a perseguição insidiosa. O que é perseguição? Quantas vezes eu preciso curtir uma foto para estar stalkeando? Essas construções são doutrinárias, são difíceis, elas não estão previstas no projeto de lei do novo Código Penal e vai ter que ser feito. Nós vamos ter que colocar a mão na massa e fazer. O fato é que stalking é uma praga do mundo moderno, é extremamente perigoso como visto. Algumas modalidades podem levar até mesmo a vítima à morte. As classificações de stalking em outros países, a colocação no ordenamento penal, infelizmente, em geral, aconteceu por uma resposta a um incidente em que teve morte da vítima, e aí, precisamos fazer alguma coisa, e aí o Poder Legislativo se movimentou e acabou colocando ali o tipo penal específico. Precisamos ter em mente que o stalking ele é extremamente perigoso, ele é extremamente nocivo, ele pode levar à morte, à exploração e exposição sexual, constrição de liberdade, privação, exposição. Enfim, o stalking pode acabar com a vida das pessoas muito mais do que uma arma. Medidas como o do Reino Unido de termos uma hotline, site para denunciar stalking, já há muito se fazem necessárias no Brasil, e é importante que pensemos sobre o crime, sobre as condutas e comecemos a entender que stalking não é meramente uma fase de um crime maior, e sim o crime em si que pode ser o maior de todos, se não aquele que leva aos maiores danos psicológicos, materiais, pessoais à vítima. Isto é Conajus. Ideias novas, pensamentos novos, problemas novos para soluções novas que aqui começaremos a conseguir resolver. Muito obrigado pela sua participação. Estou extremamente feliz em estar aqui nesse congresso vanguardista, o primeiro Conajus, de muitos com certeza, e de muitos temas polêmicos e extremamente, também, por que não dizer, perturbadores, como o stalking, entre tantos outros palestrantes que com certeza vão abrilhantar este evento único. Obrigado a todos. Meu hot site, meu e-mail, minhas redes sociais estão todas à sua disposição para contato, dúvidas, reclamação, se não gostar, se não concordar. Eu adoro discordâncias também e estou lá, disponível para conversar, debater, discutir, participar. Me adicione em redes sociais, curta, compartilhe, brigue, mas, acima de tudo, pense juridicamente, pense socialmente, pense faticamente
nas situações. Não deixe as situações passarem sem que nós pensemos e nos posicionemos sobre elas ou seremos engolidos pelos problemas advindos. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Estou lá, online, para quem quiser, de forma benéfica, se é que isso existe, eu vou deixar aí esse pensamento de final de exposição. Tem o Stalking do Bem? Para quem quiser stalkear, estou online, aguardando. Até logo.